professora da... É com grande prazer que eu estou aqui para coordenar essa mesa, nesse momento tão significativo, onde nós estamos, psicólogos, reunidos, para tratar de uma temática tão importante das nossas atuações, que é a avaliação psicológica. Cabe agora, nessa mesa, nós estarmos discutindo a temática da avaliação psicológica no âmbito da clínica. E para isso nós vamos ter 3 palestrantes que vão nos honrar com a sua presença, falando sobre avaliação psicológica na área clínica, o Dr. Francisco Ramos de Farias, a doutora Ana Elisa Villemor Amaral, o doutor Bernard Ranger, da UFRJ, a doutora Anelisa, da Sociedade Brasileira de Rochar e Técnicas Projetivas, e o doutor Francisco, da Faculdades Integradas Maria Tereza. Discutindo a questão clínica, nós vamos ter, então, 25 minutos para cada palestrante, e eu farei esse papel assim um pouco chato de estar alertando para esse tempo, porque depois nós teremos o momento do debate, onde vocês terão questões referentes ao tema. Quero lembrar que o Dr. Francisco é nosso palestrante inicial, é psicanalista da Sociedade de Estudos Psicanalíticos, coordenador do curso de Psicologia das Faculdades Integradas Maria Tereza. Então, com a palavra, o Dr. Francisco. Muito boa tarde a todos. Muito agradeço nesse momento a organização do evento, a comissão organizadora, por ter me cedido esse espaço para discutir uma questão delicada no campo da psicologia, questão que não é nova para mim, desde a minha graduação, que essa questão se faz objeto de discussão nos fóruns acadêmicos. Na verdade, o que eu vou fazer aqui é uma reflexão sobre a avaliação psicológica no âmbito da clínica. E eu gostaria, para começar, trazer uma situação do cotidiano, uma situação que assume um tom humorístico, mas que de engraçado não tem absolutamente nada. A situação foi a seguinte: um paciente em crise foi internado numa instituição do Rio de Janeiro, e a pessoa que foi tomar os dados desse paciente, depois que ele sai da crise, no dia seguinte, foi fazer a anotação para fazer um diagnóstico, perguntou dados familiares. Esse paciente disse que o pai dele trabalhava, perguntaram: o seu pai onde está? Ele disse: está na NASA. A pessoa achou estranho, perguntou: seu pai trabalha na NASA? O paciente respondeu: sim. Bom, esse elemento foi o suficiente para toda a equipe considerar
alguma coisa de teor delirante, e o paciente dizia, não pode ligar e falar com meu pai que ele está na NASA. Esse paciente foi considerado um paciente delirante, surto paranoico, consequentemente teve o pior infortúnio que se possa imaginar. Só que, uma particularidade, na época havia uma revenda de carros no Rio de Janeiro que se chamava ANASA. Só que o paciente não fez essa pontuação e nem colocou esse dado a mais, que a ANASA que ele falava não era aquela instituição de foguetes dos Estados Unidos, e sim uma revenda de automóveis. Esse paciente permaneceu muito tempo com o diagnóstico de esquizofrênico paranoide com delírio ativo. Bom, eu estou trazendo essa situação porque eu acho, ela faz, não vou mencionar aqui a instituição, nem o paciente, nomes, por uma questão ética. A instituição, a revenda de automóveis, não existe mais, que acho que faliu, mas eu acho que é importante para a gente pensar aqui a questão da avaliação psicológica no âmbito da clínica, a ponto de chegarmos a um diagnóstico que pode selar o destino ou não de alguém. E eu gostaria de começar trazendo aqui uma passagem de Galileu Galilei, onde ele diz o seguinte: o intelecto só entende algo perfeitamente e só tem certeza absoluta enquanto possui a própria natureza dessa coisa. E assim são as ciências matemáticas. A partir desse pensamento de Galileu, eu gostaria de começar a tecer algumas considerações refletindo sobre a avaliação psicológica. A ideia de que é necessário intervir no psiquismo é uma ideia que não é tão nova, mas uma ideia que só teve sua difusão no século XX. Século XX, essa ideia fica cada vez mais sendo colocada como exigência, a ponto de nós termos todo um interesse voltado para a construção de provas psicológicas, no sentido de avaliar determinadas nuances da existência, nuances psíquicas, consequentemente com o objetivo para se saber onde intervir. Então, a ideia era de que vamos avaliar essas características para termos condições de intervir. Isso ficava colocado que era necessário um diagnóstico prévio antes de qualquer intervenção clínica. Eu falo diagnóstico prévio porque já se tem a possibilidade de se pensar no diagnóstico no a posteriori, depois da conclusão de um caso. Mas o diagnóstico era quase como se fosse uma medida para se pensar em o que fazer com o paciente, risco de suicídio, perigo para a família, perigo para a sociedade. Então, uma série de medidas teriam que ser aventadas no processo diagnóstico. A partir daí, se decidia por uma intervenção. Essa era mais ou menos uma ótica que quase que inquestionável, pelo menos durante grande parte do século passado. Agora, paralelo a esse movimento, levantava-se uma postura crítica que colocava numa visão um tanto quanto interessante, mas que também não chegou a lugar nenhum, que era o perigo de encerrar o paciente numa categoria nosográfica. Evidentemente que, se há um perigo, o perigo não é esse. Não é o de encerrar o sujeito numa categoria das enfermidades psíquicas, e sim o do avaliador aprisionar-se nela, esquecendo um sujeito que estaria por trás ou que traria aquela nuance que seria explicitada. Além do mais, o trabalho clínico com avaliação já mostrou e demonstrou que determinadas fronteiras são facilmente transpostas, que nós não podemos pensar numa coisa rígida e fixa. Para a gente pensar a avaliação psicológica no âmbito da clínica, eu acho que aí, de um modo geral, a gente teria que primeiro ter com clareza uma definição do que quer dizer o psicológico,
Porque, embora muito falado, parece ser lugar comum, mas, às vezes, nós não temos clareza do que, se é o psicológico que nós estamos avaliando, se é uma destreza motora, se é uma habilidade, ou o que, afinal de contas, está sendo ali avaliado, se é realmente o psicológico. Então, nós teríamos que pensar nessa dimensão para pensarmos uma avaliação clínica. Já que estamos falando de avaliação no campo da clínica, e não necessariamente é uma coisa fechada, mas nós temos que pensar nos fenômenos psíquicos que são considerados fenômenos mórbidos ou adoecer psíquico. Um dado, eu acho que a gente tem que considerar aqui, para pensar em avaliação, que é o seguinte: a ideia de que o homem tem um psiquismo, ela é muito antiga. Se nós remontarmos ao pensamento aristotélico, nós vamos ver lá Aristóteles dizer que havia no homem uma forma superior a todas as formas, seria a alma. Essa forma anima a matéria. Isso certamente seria o que era entendido nos termos da época, obviamente, como atividade psíquica, embora fazendo aqui a ressalva que, se nós nos reportarmos ao mundo antigo, obviamente não vamos encontrar nos compêndios um capítulo que trate da psicologia como encontramos hoje, porque a alma que dava movimento ao corpo era tratada nos compêndios de física, um capítulo particular chamado do movimento. Então nós não vamos encontrar conforme a gente traz isso hoje. No entanto, o que eu quero colocar é que o projeto da avaliação psicológica, embora tendo tido sua propulsão no século XX, começa com aqueles franceses Binet, Simon, que ele não deixa de ser um momento pioneiro, Claparède também, por outro lado. No entanto, o boom desse movimento vai ser nos anos 40, já começando pelos anos 30, mas a expressão vai ser nos anos 40. E esse movimento, creio eu, que são ecos de uma grande transformação que o mundo conheceu, chamado o advento da ciência moderna, o momento em que Galileu anunciou ao mundo o movimento que a Terra se move, e Descartes informa que o sujeito pensa. Descartes propõe para o sujeito uma dimensão reflexiva e, obviamente, com isso, lança a possibilidade de pensarmos uma outra ética a partir da questão da responsabilidade, consequentemente, uma posição diferenciada do sujeito. Ora, por que eu estou fazendo essa colocação? Porque nós sabemos que uma das exigências que vai advir do advento da ciência moderna é a necessidade de expressar qualidades através de símbolos matemáticos. Então vai imperar o cálculo. De uma certa forma, nós temos a passagem de um mundo do mais ou menos, que era o mundo aristotélico, um mundo que vigorava a presença de Deus, um mundo em que as relações com as coisas eram atribuídas por qualidades, para um mundo onde as coisas são referidas por grandezas matemáticas. Isso é conhecido como uma crise do saber, mas também é uma tentativa de colocar entre o homem e o objeto um terceiro termo, que é a grandeza matemática. Sendo assim, a natureza, ela já é referida a partir de um cálculo matemático e não mais somente em termos da sua descrição. Isso vai revolucionar a relação do sujeito com ele mesmo, a relação do sujeito com o semelhante, a relação do sujeito com a natureza. E nós vamos ter uma mudança de acento de uma psicologia voltada, chamada psicologia das profundezas psíquicas, para a volição, a intuição, a emoção, para um empreendimento que vai levar em consideração a grandeza matemática. Então nós vamos ter aí um rompimento, podemos dizer, de paradigma, que é o cartesiano, que vai colocar de que
a realidade psíquica não seria acessível aos sentidos. Descartes tem uma afirmação em que ele precisa bem isso. Ele diz: experimentei algumas vezes que esses sentimentos eram enganosos. E é de prudência não se fiar inteiramente em quem já nos enganou uma vez. Então Descartes descarta qualquer possibilidade de nós ficarmos na esfera do sensível, que nós teríamos mesmo que trabalhar, que operar pelas grandezas matemáticas, ou seja, teríamos que ter uma mediação. Ora, isso tem uma consequência também no campo da prática. Nós temos o registro de uma prática que se pautava no campo puro e simples da experiência, levando-se, colocando-se como expoente a intuição, para uma prática em que há como centro a episteme da racionalidade matemática. Então, ao invés do sujeito se apresentar com os seus sentidos para a apreensão do mundo, tem a entrada em cena de um novo, não sei se novo, mas um setor que vai se chamar tecnologia. Isso vai trazer uma série de disjunções, digamos assim, entre, por exemplo, a relação da percepção responsável pela apreensão imediata da experiência com a grandeza matemática que ela estaria representando-a. O universo teórico da ciência passa a ter uma certa hegemonia, principalmente sobre o campo da prática. E a ciência vai marcar um distanciamento com o senso comum, já que a ciência não vai mais ponderar o senso comum como fonte de experiência. Então, a gente tem, obviamente, poderíamos dizer, nos vários sentidos e ambiguidades da palavra progresso, um progresso, o advento da ciência moderna, que inspirou em psicologia, em particular no âmbito da clínica, a avaliação. E esse progresso nós só podemos pensá-lo no tocante à constituição do saber, próprio de toda disciplina que pretenda ser científica a partir da fundação da ciência moderna, e a psicologia não está fora desse contexto. Sem sombra de dúvida, a construção de um eixo no campo da psicologia referente à avaliação, ele repousa numa dimensão racional concebida como teoria, uma dimensão metodológica referida à concepção de um método e de estratégias. Essa dimensão metodológica, obviamente, ela tem de estar subordinada à teoria para fazer funcionar os conceitos no nível de execução que é a prática, onde se vai observar os fenômenos mórbidos da vida psíquica. E a terceira dimensão seria essa dimensão da prática, que é o lugar em que esses fenômenos se põem à prova. Nessa dimensão, a prática, são observados a variedade e a singularidade dos casos, das nuances de cada sujeito, confrontados com aquilo que seria o universal. Então nós vamos ter um singular, um particular, uma variedade e um universal. É nessa dimensão da prática onde essas questões são colocadas. Ora, sendo assim, o que é que teria que considerar uma avaliação psicológica no âmbito da clínica? Poderíamos usar uma expressão bastante atual e dizer: os acidentes produzidos e revelados pelo sujeito na sua existência. Acidentes aí não por descuido, mas acidentes por referido mesmo a acidental. Então, para a gente pensar esses acidentes, a gente tem que ter não só uma teoria robusta, uma teoria que se ponha à prova a um tratamento epistemológico, tratamento crítico, mas também um método de avaliação que, da mesma forma, seja suscetível a ser constantemente criticado, repensado, reavaliado, reformulado. O nó górdio da avaliação, e para mim o grande desafio no campo da clínica, é o de delimitar o que vai ser precisamente avaliado.
isso é uma posição em que não há unanimidade, já que a psicologia, ao invés de ser um espaço de uma unidade teórica, é um espaço de dispersão de saberes. Então nós vamos ter correntes, e obviamente cada corrente tem seu referencial, sua sustentação epistemológica, e vai advogar em torno de um ou outro aspecto da vida psíquica, que deveria ser o cerne da avaliação. No entanto, aqui eu quero não entrar nessa seara de confrontos, que seria salutar, rica, eu acho, discutir a diversidade, a diferença, mas a de pensar que a gente tem que colocar um ponto a se pensar na avaliação. E o que me chama a atenção, um aspecto que tem bastante relevância, é o que eu estou denominando aqui a ordem pública. A ordem pública para se pensar como uma condição, creio eu, que historicamente tem que ser colocada para pensar a saúde psíquica. E eu acho, pelo menos, a gente tem até hoje, a prática vai dizer isso, nenhum critério mais elucidativo, mais convincente, que nos sirva para pensar a perda de saúde psíquica do que a perturbação de um sujeito e seus reflexos em conviver na chamada ordem pública. Se nós atentarmos para uma ordem, teoricamente, convencionalmente chamada privada, a família, a gente vai ver que determinadas atitudes de um sujeito não causam maiores preocupação. No entanto, se a gente considerar o caso de alguém que não tem condições de ir a uma agência bancária, tirar um cheque, descontar um cheque, caminhar pela rua, sendo orientado pelos sinais luminosos, ficar com a guarda de uma criança, ou outras situações tantas, a gente tem que pensar que há nessa pessoa alguma coisa que concerne a uma exigência chamada ordem pública. Há também uma situação, que eu queria extremizar esse exemplo que eu estou dando, vamos imaginar o caso de uma pessoa que não sai de casa. Poderia dizer, não causa problema nenhum a ordem pública, o que não é verdadeiro, porque essa pessoa vai ser motivo de preocupação se mora num prédio, pelas pessoas que trabalham naquele prédio, se tem numa vila das pessoas da vizinhança, enfim. O fato dessa pessoa não sair de casa, isso faz questão, isso tem algum efeito fora do mero ambiente familiar. O que eu quero, então, trazer é que a gente tem que pensar que nós vamos ter, nessa nuance que se expressa no chamado, no século XX, fenômenos psíquicos da vida mórbida, terminologia iasperiana, a expressão de uma singularidade. Singularidade tomada pelo social como diferença, e essa diferença conotada negativamente. A avaliação clínica, ela vai incidir sobre esse diferente. Ela vai dar um retrato, vai tentar retratar esse diferente, mesmo quando ela se enuncia que estaria avaliando a parte saudável do sujeito, mas obviamente, para falar da parte saudável, ou intervir sobre a parte saudável, não deixa de assinalar alguns prejuízos, algumas questões dessa natureza. E nós sabemos que essa avaliação pode, muitas vezes, ter como consequências a possibilidade de outras pessoas decidirem sobre o viver de um sujeito, como casar, deixar uma herança, sair do país, viajar, etc, etc, etc. Então, a avaliação pode ter essa finalidade. E, muitas vezes, quando a avaliação ela se encerra em critérios rígidos, a gente teria uma aproximação que não seria interessante para a psicologia, que seria do nosso trabalho de avaliador ser comparável e próximo do trabalho dos agentes da polícia e dos agentes da justiça. É claro que, mesmo que haja na psicologia uma tentativa de dizer que o trabalho se separa, mas às vezes o que a gente acaba fazendo com uma avaliação é arrancar uma confissão. Talvez com um método mais sutil, até porque quando você aplica, por exemplo, um teste de percepção temática, não sei se está proibido depois,
Mas se você aplica, o sujeito vai contar uma historinha, ele vê uma figura e ele não sabe do que é tratado ali. Ele não estudou isso, nem poderia ter estudado. No entanto, ali a gente está arrancando uma confissão. Ora, para mim a questão crítica é exatamente como o psicólogo, enquanto avaliador clínico, e aí em qualquer área que seja, na escola, no trabalho, na vida, na comunidade, onde quer que seja, como é que ele vai fazer sua prática ser guiada por um viés ético que tenha como objetivo pensar a questão do sujeito com o social. Tá? Essa, para mim, é uma questão delicada. E claro que a separação do joio do trigo não é tão fácil, porque fica para a gente no ar ainda. Como é que a gente determina que determinadas perturbações pertencem ao âmbito da saúde mental ou saúde psíquica e como que outras perturbações, outros transtornos são tratados pela justiça e pela polícia. Ora, essa para mim é a questão delicada. Como é que a gente vai, no processo de avaliação, determinar o que está do lado da saúde mental, o que está do lado da ordem pública? Temos um critério, creio eu, não o melhor, que é um critério pragmático, que é a questão, hoje tão difundida, a responsabilidade é quem vai determinar esse critério. Se o sujeito é considerado responsável, então encaminha-se para a ordem pública nos setores policial e judicial. Se o sujeito é considerado irresponsável, indica-se um tratamento. Ora, responsabilidade, quer dizer, o sujeito ser capaz de responder pela sua perturbação. Bom, isso, obviamente, nós temos sobre isso uma grande confusão ainda, objeto de questões não só no Brasil, mas no mundo. Que eu me lembro, há 3 anos atrás, há 4, eu fui a um congresso em Barcelona, onde teve uma sessão toda voltada para se discutir essa questão. E o interessante, que começou em polêmica, acabou em polêmica e não ficou clareza de nada. Foi o, se eu não me engano, 25º Congresso Internacional de Psicologia, que foi em Barcelona. Foi no ano da Copa, mais precisamente, daquela Copa que o Brasil fez para a França, porque eu não estou lembrado agora no momento. Mas que não se discutiu o que se propôs, porque as questões eram de uma complexidade muito grande. Ainda por cima, nós temos a possibilidade de que, se nós avaliarmos habilidades, traços de caráter, aptidão, traços de personalidade e outros tantos, a gente possa com isso ter uma noção precisa do psiquismo. E claro que isso foi eu acredito, um entendimento ou um mau entendimento do que a proposta da ciência moderna era de quantificação. Mas a ciência moderna jamais nos diz que quantificação e objetividade são sinônimos. Uma coisa é pensar uma objetividade, como se propôs, isenta, neutra, etc. Outra coisa é pensar numa quantificação. A ciência moderna não nos diz que a quantificação tenha de ser objetiva. A gente sabe que o ponto de partida que eu estou me referindo aqui foi o famoso Laboratório de Psicologia Experimental, o empreendimento wundtiano na Universidade de Leipzig, que se definia como a possibilidade de que os fenômenos psíquicos fossem passíveis de serem expressos quantitativamente, seguindo, acredito eu, a esteira do que veio a ser a ciência moderna. Um aspecto que eu queria colocar no campo da clínica, que é a minha praia, que é o que eu lido, que obviamente, quando a gente tem uma psicotécnica de habilidades, aptidões, traços de caráter, para decidir se o sujeito é responsável ou não, se está ou não no gozo da sua saúde psíquica, isso tem consequências éticas importantíssimas. Primeiro, a gente corre o risco de fazer do homem um utensílio e sendo o psicólogo, assumindo aí a posição de um recrutador de utensílios para atender às exigências do mercado de trabalho ou uma determinada demanda
de uma classe social, visando rentabilidade, produtividade. Eu aqui estou fazendo uma ponte com a fala do professor que teve de manhã, da UF, o Luiz, que eu acho que é isso que a gente tem que ter um cuidado para a gente pensar, refletir um pouco a nossa prática. No campo da clínica, nós temos, obviamente é impossível pensar em clínica sem doença. Mesmo psicoprofilaxia, prevenção, é a doença que está à frente. E a gente tem, se essa prática assim se faz, de transformar o doente num utensílio, então a gente vai ter o quê? No campo da clínica, a gente esquece o doente, coloca a doença como pórtico de entrada, como primeira fachada. No campo da produção, esquece um sujeito e se exalta, ressalta as habilidades. No campo forense, o criminoso responsável. Eu acho que nós teríamos que pensar, ter um certo cuidado, para a gente não entrar numa engrenagem cíclica, que tanto o avaliador quanto o avaliado pode estar a serviço de uma tecnologia, sendo o resultado mais direto uma objetividade que vai se encaixar em determinadas expectativas de setores que já prevêem determinados resultados. Mas que a consequência imediata disso é a exclusão do sujeito, já que se promulga quanto mais objetivo, menos presença de subjetivo, evidentemente, maior a precisão. E a pergunta é, onde fica o sujeito? Essas eram as minhas palavras. Muito obrigada, doutor Francisco. Agradeço também porque considerou o tempo determinado ali em cima. Tá? Obrigada. Passo agora a palavra, dando continuidade ao nosso tempo, avaliação psicológica na clínica, a doutora Ana Elisa de Villemor Amaral. Ela é professora associada, doutora do programa de pós-graduação estrito sensu da Universidade de São Francisco, pós-doutoranda pela Universidade de Savoia, na França, pesquisadora na área de técnicas projetivas e presidenta da Sociedade Brasileira de Rochard e Técnicas Projetivas. Doutora Ana Elisa, com a palavra. Inicialmente, eu queria agradecer muito a oportunidade de poder falar aqui para vocês. Essa preocupação com a questão da avaliação psicológica, principalmente com relação às técnicas de avaliação psicológica e com relação ao ensino da avaliação psicológica, são preocupações que, da parte da Sociedade Brasileira de Rochard, aliás, razão, né, da existência da Sociedade Brasileira de Rochard, no sentido de promover, através de diversas ações, né, o desenvolvimento e a melhoria na área, né, do que tange especificamente a problemática das técnicas projetivas, né. E eu faço parte desse programa de pós-graduação da Universidade de São Francisco, no qual eu estou integrada e ajudei a conceber e organizar, né. É dedicado especificamente à área de avaliação psicológica. É o único programa de pós-graduação estrito sensu no Brasil dedicado à área de avaliação psicológica. Então, a gente tem tido muita participação e muito envolvimento com os problemas da área, e por isso que eu digo que eu sinto uma satisfação muito grande de estar aqui, porque foi um pouco a partir de uma iniciativa nossa, seja lá do programa, seja da Sociedade Brasileira de Rochard e Técnicas Projetivas, seja do IBAP, que é o Instituto Brasileiro de Avaliação Psicológica, com quem a gente sempre tem trabalhado de forma aliada, que eventos como esse vêm acontecendo, né? Tivemos inicialmente em São Paulo, a Universidade de São Francisco lá em São Paulo, tivemos inicialmente em São Paulo um evento dessa natureza, e outros têm acontecido, e que eles vêm no momento onde
disparou-se uma série de preocupações, quer dizer, a problemática toda da avaliação psicológica é antiga e a questão vem de longe, como o professor Francisco vinha colocando, mas a partir da resolução 02 de 2003, né, com relação à questão das técnicas e a recomendação ou não recomendação de determinadas técnicas, isso causou uma revolução no campo profissional, no campo do ensino, no campo da pesquisa, e muitas ações foram disparadas a partir daí. Se, por um lado, na área da atuação profissional de nós, psicólogos, né, o resultado dessa resolução acabou tendo um efeito muitas vezes traumático e acabou dificultando o trabalho enfim, o desenvolvimento de serviços, por exemplo, em hospitais e coisas assim, que utilizavam de determinadas técnicas que não apareceram na lista como recomendadas, né? Por outro lado, disparou um movimento muito salutar, tanto no sentido de provocar reuniões como essa, né? Quanto de mobilizar, de fato, os pesquisadores a preencher as lacunas justamente que estavam faltando, que estavam precisando ser preenchidas, no que diz respeito à validação dos instrumentos que a gente usa, das metodologias, das técnicas que a gente emprega para avaliação psicológica. Bom, então, feito todo esse preâmbulo, né, eu procurei, eu vou falar especificamente da questão das técnicas projetivas, então, né, que é a minha área de pesquisa e de atuação, e vou procurar ser bastante objetiva nos pontos que eu considero que são os pontos mais relevantes para a gente talvez depois até discutir a partir do que sair aqui dessa mesa. A gente vai ter um tempo de discussão, então eu vou até ser breve, eu imagino. Se eu não começar a devagar muito, já comecei. Eu falei, eu vou ler para não ficar devagando muito. Mas enfim, eu vou tentar ser bastante breve e objetiva, destacando aqueles pontos que eu considero mais importantes e que eu acho que podem vir a estimular a nossa discussão. Eu vou sair da mesa e vou aqui para baixo porque eu quero ir acompanhando. Eu preparei uns slides para ajudar vocês a acompanharem os aspectos que eu vou discutir, mas eu gostaria de ver também. Me disseram que daqui eu não vou conseguir ver, então eu vou sair daqui. Será que eu consigo ali ver? Eu acho melhor até, porque assim eu vou no meu papelzinho aqui. Vocês também não vão ver, né? Luzinha só aqui não tem. Deixa eu pegar meus óculos. Bom, pode passar então onde que nós estamos. Tá. Primeiramente, eu vou apresentar para vocês um modelo de taxonomia, né, que trata-se de uma possível classificação extraída de um texto de Lilienfeld, Wood e Gard, do ano 2000, quando esses autores discutem o status científico das técnicas projetivas. Embora nesse texto eu não concorde muito com as críticas que eles fazem às técnicas projetivas, né, essa taxonomia me pareceu bastante interessante, por isso eu estou apresentando para vocês ela aqui agora, né. Esses autores desenvolvem então a seguinte classificação para as técnicas projetivas, né. Primeiramente, nós teríamos as técnicas de associação, que seriam aquelas baseadas ou nas manchas de tinta, né, como é o caso do Rorschach, do Zuliger, do Holtzman, ou nas técnicas de associação de palavras. Uma segunda categoria, nós teríamos as técnicas de construção,
onde nós temos o TAT e outras temáticas como CAT, Philipson, né? E nessa categoria também estariam incluídos as técnicas gráficas, né? Os desenhos. Depois nós teríamos as técnicas de complementação, complementar sentenças, tipo Rosenzweig também. Técnicas de arranjo e seleção, como o Zonde e o Pfister, né? E, finalmente, técnicas de expressão, como um exemplo aí que eles dão seria o do Cenoteste. Bom, todas essas técnicas, né, se desenvolveram... Pode passar para o próximo? Todas essas técnicas se desenvolveram a partir do campo da clínica e vêm sendo utilizados, algumas mais e outras menos, né, em diversos âmbitos da atuação do psicólogo. Quer dizer, embora elas tenham sido geradas a partir da clínica, em muitos campos de atuação do psicólogo elas acabam sendo utilizadas. Entretanto, dadas suas características, elas acabaram recebendo menor atenção no que se relaciona à pesquisa de validação, o que desembocou nas circunstâncias que nós estamos vivendo aí com essa lista publicada pelo Conselho, onde as técnicas projetivas têm uma ausência significativa, né? Bom, para seguir com a discussão, então, da validade das técnicas projetivas, seus alcances e suas limitações, eu proponho, então, relembrar duas perspectivas diagnósticas possíveis, né? Tais perspectivas estão relacionadas aos objetivos da avaliação. Por um lado, pode-se querer comparar um indivíduo com outros, focalizando-o a partir de padrões de normalidade, entre aspas, né, e avaliando conforme as possibilidades de ajustamento, ou o que se visa é verificar a sua singularidade, a especificidade de seu sofrimento e a sua demanda de ajuda. Portanto, isso nos abre dois vértices de observação, o nomotético e o ideográfico. Quanto aos aspectos nomotéticos, estes envolvem classificações nosográficas. O professor Francisco comentou isso agora há pouco, né? Essas verificam em que os indivíduos de um grupo se assemelham. Nessa perspectiva, as técnicas projetivas têm se mostrado menos eficientes que outros instrumentos com qualidades estritamente psicométricas, ou seja, descrições de sintomas ou comportamentos demandam certos métodos e, para isso, a psicometria tem dado importantes contribuições e está em constante avanço. Mas esse é o ponto fraco, ou pelo menos não é naquilo que as técnicas projetivas contribuem da melhor forma. Já a perspectiva ideográfica implica a verificação das idiosincrasias, né? Ou seja, em que os indivíduos se diferenciam e como eles revelam a sua singularidade. Aqui, os nossos instrumentos demonstram maior eficiência. Nessa perspectiva, encontram-se fenômenos humanos que estão aquém ou além do que pode ser observado por sintomas ou comportamentos, mas que podem ser inferidos a partir dos mesmos. Para isso, os modelos de validação das técnicas de exame, do ponto de vista psicométrico, não são sempre eficazes. As pesquisas com esses fins, ou seja, fins de validação, acabam sendo onerosas demais, lentas demais e com resultados, às vezes, exíguos demais. Derivam daí boa parte das críticas que se fazem às técnicas projetivas. Bom, um conceito de validade que vem ganhando destaque nas discussões sobre o tema é o de validade incremental. Trata-se, no caso, de verificar que vantagens uma técnica apresenta que justifica seu uso em termos de custo e benefício. O que se pretende, muitas vezes, é que o uso de técnicas válidas do ponto de vista psicométrico
como as escalas, os questionários, os inventários, pode dar conta da avaliação psicológica com maior cientificidade e que as técnicas projetivas ou são menos fidedignas ou, no caso de ficar provada a sua fidedignidade, não acrescentam no que elas têm de realmente válido ou no que outras técnicas menos onerosas informariam. Né? Quer dizer, ou elas não são fidedignas, ou se elas têm alguma fidedignidade, elas não chegam a compensar, pensando na relação custo-benefício, o que outros instrumentos alcançariam com menor custo. Né? Bom, pode mudar o slide. É impossível, nesse momento, a gente não se remeter à questão dos fundamentos das técnicas projetivas, mesmo que isso resulte em certa retomada de aspectos já muito discutidos por todos nós, e vocês devem estar sabendo, mas não custa dar uma retomada, né? Revendo sucintamente, as técnicas projetivas se fundamentam em teorias psicodinâmicas, que visam compreender o indivíduo, não apenas a partir de fenômenos isolados, mas sim na sua totalidade, com as inter-relações possíveis, num funcionamento global e integrado. Na hipótese projetiva, que envolve o conceito de projeção, só que bastante ampliado, né? Na hipótese do determinismo psíquico, na qual tudo o que se faz é expressão do psiquismo de forma mais ou menos evidente e é passível de interpretação, e na inacessibilidade de certos dados por autorrelato. O caso de conceitos de queixa e de sintoma, esses conceitos, queixa e sintoma, são um bom exemplo para pensar nesse problema. Há uma tendência em se tomar esses dois termos como sinônimo, o que acaba gerando muita confusão. A queixa é o que a pessoa pode dizer sobre si mesma, enquanto o sintoma ou sintomas podem ser conhecidos ou desconhecidos para o indivíduo. Daí, entramos no problema da validade. Se adotamos os critérios psicométricos para validação, que é o que temos de fato feito em muitas pesquisas que nós estamos conduzindo lá no nosso programa, no nosso laboratório e outros colegas de outras universidades também, encontramos muitas vezes bons resultados, mas conseguimos no máximo validar as técnicas pela perspectiva nomotética e daí ficamos vulneráveis às exigências da validade incremental. Sendo assim, acho que pode mudar. Talvez devamos refletir se que quando falamos de técnicas projetivas seria mesmo justo denominá-las de testes ou estaríamos mais próximos de sua realidade se as considerássemos métodos de investigação. A questão não é irrelevante e importa na medida que, para os testes, a questão da validade é fundamental. Mas quando nos referimos às técnicas projetivas, os modelos de validação apoiados em conceitos psicométricos nem sempre se aplicam, com raras exceções, como é o caso do método de Rorschach, né? Que a partir principalmente dos desenvolvimentos do sistema compreensivo, a partir da década de 70, 80, acabou revelando preciosas qualidades psicométricas. Essas são necessárias, mas contribuem para evidências de validade nas técnicas projetivas e não para uma validação em si, né, das técnicas. Daí, os problemas e controvérsias recaem sempre na discussão da fidedignidade, precisão e dos tipos de validade. Se estamos em uma situação clínica, o objetivo é certamente conhecer o indivíduo que por alguma razão demanda uma avaliação. E conhecê-lo implica verificar em que se aproxima dos outros indivíduos, assemelhando-se a eles, e em que se distancia na sua singularidade. O que caracteriza o enfoque clínico é a observação do indivíduo na sua interação com o observador, que procura recolher o maior número possível de informações sobre os diversos aspectos de seu mundo psíquico, seja em relação aos aspectos externos, seu comportamento, seja em relação aos aspectos internos, o seu mundo mental, possibilitando fazer um diagnóstico
e planejar uma intervenção. Para tanto, o que está em jogo, principalmente, né, e talvez mais do que a questão da validação, né, a formação profissional. Né, e é isso que nós temos insistido muito e tem sido uma preocupação constante para a gente. Né. Pode passar para o próximo. Pode passar para o próximo também, que no fim eu me adiantei aí um pouquinho. Né? Então, a questão da formação do profissional, que parta, né, e que quando a gente está formando alunos, né, e pesquisadores, né, parta de um embasamento teórico consistente, que envolva experiência clínica e contextualização dos resultados a partir de uma boa definição dos objetivos daquela avaliação que está se pretendendo naquele momento, né, daquele diagnóstico, da sua função, do seu objetivo e do contexto onde ele se insere. Né. Para isso, o conceito de validade clínica, oriundo da perspectiva clínica, parece o mais propício, né, e permite fazer uso adequado das técnicas projetivas. Pode mudar. Acabou? Das técnicas projetivas num contexto no qual se tem a maior possibilidade de obter informações complementares. A singularidade do indivíduo, assim apreendida, permite fazer indicações terapêuticas mais eficazes, acompanhar resultados de procedimentos, né, e avaliar a eficácia dos tratamentos empregados, né, principalmente se levarmos em conta que a modificação do sintoma nem sempre é o melhor sinalizador de mudanças efetivas no indivíduo. Né? E aí nós temos várias experiências e várias pesquisas, né, utilizando as técnicas projetivas tanto como uma forma de melhor encaminhamento de procedimentos terapêuticos, né, quanto de avaliação da eficácia e do desenvolvimento do paciente ao longo do tempo, né, através de um trabalho de follow-up. Então, esses eu acho que seriam os pontos principais que eu gostaria de falar, que dizem respeito às técnicas projetivas, que têm estado um pouco aí na berlinda, né, e ficaram um pouco como um foco problemático dentro da questão da avaliação psicológica. Então, muito obrigada. Obrigada, doutora Nelise. Obrigada também por me auxiliar nessa coordenação de mesa. E passo agora a palavra ao professor Bernard Ranger, que é professor da UFRJ, do curso de pós-graduação da UFRJ, e atualmente trabalha no Centro de Psicoterapia Cognitiva do Rio de Janeiro. E, como eu falei, faz parte do programa de pós-graduação em Psicologia do Departamento de Psicologia Aplicada do Instituto de Psicologia da UFRJ. Com vocês, doutor Bernard Ranger. Obrigado. Bom, enquanto apago as luzes, eu queria agradecer o convite do Conselho Regional de Psicologia pela oportunidade de apresentar um pouco do trabalho que é feito em termos de avaliação psicológica no âmbito da abordagem comportamental, ou cognitivo-comportamental, como é chamado hoje em dia.
essa abordagem, ela desde cedo, ela vem se orientando no sentido de ser uma abordagem orientada para apresentar tratamentos que se mostrem efetivos. Então, durante muitos anos, ela construiu um corpo de conhecimentos que permitia prever comportamentos e depois de uma certa quantidade de processos concebidos, né, voltou-se para o âmbito da aplicação psicológica. O seguinte, por favor. Então, esse trabalho que eu vou apresentar, ele vai envolver um material de um texto que pode ser encontrado no livro de Guilhard e Nabuco, né, que foi publicado há uma semana, talvez, pela editora Roca, chamado Terapia Comportamental e Cognitivo-Comportamental, Práticas Clínicas. Parte dessa apresentação foi retirada desse capítulo com autorização da editora. Muito do que eu vou apresentar aqui vai estar baseado nos principais objetivos da avaliação que se faz na abordagem cognitivo-comportamental. Essa abordagem se baseia fundamentalmente em fundamentar a sua avaliação em cima dos sistemas de classificação psiquiátrica, como a Classificação Internacional de Doenças, na sua 10ª versão, que é a CID-10, e o Sistema de Diagnóstico Estatístico de Doenças Mentais da Avaliação Americana de Psiquiatria, que é o DSM-4, tá? E que está na sua versão TR. Vamos restringir mais ao DSM-4, que é o sistema mais utilizado em termos de pesquisa, e esse sistema ele é concebido como sendo baseado em 5 eixos. Tá? O primeiro eixo é o eixo dos quadros clínicos, né? Tipo transtorno do pânico, esquizofrenia, bulimia nervosa, etc. O segundo eixo é o eixo de transtornos de desenvolvimento e personalidade. São aqueles quadros em que, por exemplo, uma pessoa ela não reconhece que ela tem transtorno, quer dizer, uma pessoa com transtorno de personalidade, ela não vai procurar tratamento, bater na porta, olha, eu tenho transtorno de personalidade, quero ser tratado. Isso não ocorre, porque a pessoa não reconhece ela como tendo o transtorno. Isso tende a ocorrer na medida que o tratamento se desenvolve, quando elas vão procurar tratamento por algum outro tipo de quadro de eixo 1, tipo depressão, ansiedade, assim por diante. E aí pode surgir evidências, né, de que ela possa apresentar algum transtorno de personalidade. O eixo 3 diz respeito a condições médicas associadas, né? A pessoa pode ter problemas endócrinos que podem estar produzindo uma sintomatologia que de alguma forma se relaciona com o que ela esteja apresentando. O eixo 4 diz respeito a estressores sociais, que são as condições de vida dela, né, do tipo se mora em tal lugar, em tal bairro ou tal outro, e mora em favela, mora, enfim, o tipo de trabalho, né? E o eixo 5 é um eixo de avaliação global do funcionamento. Tá? Então, com isso, a gente tem como objetivo principal conhecer o funcionamento de uma pessoa. Então, o objetivo da avaliação é desenvolver uma conceituação sobre os problemas que a pessoa está apresentando. Tá? E essa conceituação é uma espécie de teoria que a gente vai fazer sobre aquele indivíduo que está buscando ajuda. E essa teoria, ela tem como objetivo integrar todas as queixas que aquela pessoa está trazendo entre si de forma orgânica, organizada, que dê sentido e organização àquele discurso que a pessoa está apresentando. Que também tenda a explicar por que aquela pessoa está agindo dessa maneira e como que o indivíduo desenvolveu essas dificuldades a partir das suas experiências de vida. O que é importante também é a gente tentar descobrir não só o que esse indivíduo está apresentando, mas também o que está fazendo com que esses comportamentos problemáticos estejam se mantendo. Quer dizer, quais são os fatores que ajudam a manter esse comportamento. Que permita fazer previsões sobre o comportamento que a pessoa apresenta, né? E que permita o desenvolvimento de um plano de trabalho específico para aquele indivíduo. E que
no final, a gente consiga fazer uma formulação do funcionamento daquele paciente, que será apresentado e discutido para ele, junto com ele, né? Para que ele também possa enriquecer esse entendimento com as suas reflexões acima do que está sendo apresentado, e isso tudo servindo para fortalecer a aliança terapêutica e, com isso, a motivação para o tratamento. Tá? A motivação será decorrente, fundamentalmente, do aumento da esperança de resultados positivos, uma vez que o cliente possa reconhecer aquele entendimento como sendo um entendimento adequado, né, daquilo que ele possa estar experimentando. Quando a gente está conhecendo uma pessoa, uma das primeiras dificuldades, necessidades, é a gente pensar na necessidade de criar uma lista de problemas. A lista de problemas vai ser montada em cima das queixas que aquele paciente está trazendo para a sessão, né, que cada paciente traz para cada sessão sua. E ela vai ser ordenada segundo certas prioridades no que respeita à sequência de problemas que estarão sendo abordados. Então, por exemplo, um primeiro critério importante é, por exemplo, o grau de ameaça que um certo tipo de queixa pode ter para aquele cliente, né? Um cliente que tem, que faz menção de que ele tenha impulsos suicidas, né? É claro que esse tipo de queixa é uma queixa que precisa vir em primeiro lugar para a gente poder avaliar o que precisa ser feito para que esse tipo de ocorrência não se produza, né? Quer dizer, o primeiro objetivo é preservar a integridade física do cliente. O foco também pode ser dirigido, né, para um conjunto de habilidades habilidades que possam permitir que o paciente melhore o seu funcionamento na vida. Por exemplo, um paciente muito ansioso, né, ele pode se beneficiar do uso de certos procedimentos de relaxamento respiratório ou relaxamento muscular, que podem permitir que o funcionamento dele melhore rapidamente, né, com o uso dessas intervenções. Ou, por exemplo, usar uma estratégia de resolução de problemas quando ele está com alguma dificuldade. A ideia básica é que, se a gente conseguir fazer uma conceituação adequada, essas intervenções, na medida que elas foram sendo introduzidas, isso possa ter uma espécie de efeito dominó, né, de maneira que isso vai fazendo com que uma afete outra, e depois outra, e assim sucessivamente, ampliando a repercussão da mudança. Então, existem algumas diretrizes para a gente fazer uma lista de problemas, que a primeira delas é tentar exaurir todas as possibilidades, fazendo o levantamento das áreas de vida que o cliente tem, onde existam qualquer problemas com base nos eixos diagnósticos do sistema de classificação do DSM-4, por exemplo. Tá? Então, a gente vai avaliar como é que são os problemas que estão, a queixa dele, e se tem outros problemas além daquela queixa que podem estar afetando o funcionamento dele. Se ele traz uma queixa de depressão, será que essa depressão tem alguma a ver com a ansiedade social que ele pode estar apresentando? Ou a depressão dele pode ter a ver com uma perda que ocorreu recentemente, uma perda de emprego, alguma coisa assim? Então, avaliar não só a queixa principal, mas outros eventuais queixas associadas que possam estar presentes em cada um dos eixos, tá? Uma coisa importante é a gente poder descrever os problemas, as queixas do cliente, em assim, uma ou duas palavras, seguidas de esclarecimentos. Por exemplo, dificuldades com o relacionamento com a esposa, né? O paciente acha que a esposa se dedica demais aos filhos em detrimento da atenção a ele. Então, ok, já dá para entender um pouco o que é um cerne principal das dificuldades que ele está tendo com a esposa. É importante a gente estar incluindo sempre a queixa principal. É importante descrever os problemas em termos concretos, né, de forma concreta, sobretudo especificando os termos comportamentais. Tá? Por quê? Os comportamentos são a manifestação daquela queixa que aquele indivíduo está apresentando, a forma dele se comportar.
Muitas vezes é a partir dos comportamentos dele que surgem as dificuldades no relacionamento dele com outras pessoas, com o chefe, com os filhos e assim sucessivamente. Então, quanto mais a gente define em termos comportamentais, mais isso pode facilitar a identificação de metas precisas que a gente possa ter para tentar alterar aquele funcionamento daquele indivíduo junto com o apoio dele, né? Uma coisa importante é que antigamente a gente pensava em termos comportamentais estritamente na relação estímulos do ambiente e respostas, tá? Isso foi lá no tempo do Watson, 1913, tá? E obviamente isso evoluiu consideravelmente. E aí a coisa foi ficando cada vez mais complexa. Hoje em dia, a gente entende que os principais fatores que envolvem o funcionamento de um indivíduo são os acontecimentos ambientais, mas não só os acontecimentos ambientais, mas como esses acontecimentos são avaliados e percebidos por cada indivíduo. Essas avaliações desses acontecimentos, os processos cognitivos associados, né, eles vão estar relacionados com estados emocionais específicos, e esses estados emocionais vão estar interagindo com os processos cognitivos e que provavelmente vão estar envolvendo comportamentos específicos que vão ser apresentados em decorrência dessa interação das cognições e dos sentimentos. E esses comportamentos apresentados vão produzir efeitos no ambiente, que vão ser efeitos de curto prazo, efeitos de médio e longo prazo, que dependendo da proximidade ou distância desses efeitos reforçadores ou punitivos, etc., os efeitos no comportamento, o comportamento vai tomar características bastante diversas, né? Então vocês veem quantos elementos precisam ser considerados. Então, na verdade, e cada vez mais a gente está usando muito a questão de uma avaliação cognitiva, né? O tipo de avaliação cognitiva que está sendo utilizado é muito baseado no diagrama de conceituação cognitiva que está no livro da Judith Beck, Terapia Cognitiva, publicado pela editora Artes Médicas em 1997. É um livro básico de introdução à terapia cognitiva e está lá bem nítido como é que se faz o diagrama de conceituação cognitiva. É sempre importante que quando a gente esteja construindo uma lista de problemas, que a gente tente quantificar os problemas sempre que possível. Então, sentimento de desespero ocorrendo numa frequência diária, ou ataques de pânico uma vez por semana, ou crises de vômito em quadros de bulimia 2 vezes por semana, e assim sucessivamente, que dá uma dimensão da intensidade com que aquele problema está se manifestando, né? É sempre importante a gente usar as palavras do paciente. É sempre ultra recomendável que se avalie se há abuso de substâncias. Por quê? Muitas vezes as queixas, os problemas que o cliente pode estar apresentando podem estar influenciados pelo uso de alguma substância, seja legal ou ilegal. Quer dizer, o sujeito pode estar tomando remédio e aquilo pode estar disfarçando algum tipo algum modo do seu funcionamento, né? Então é sempre importante avaliar isso, né? E tentar ao máximo conseguir do paciente uma concordância sobre a lista de problemas, tá? Então, quando a gente faz uma conceituação cognitiva, o que é importante é você solicitar que um cliente descreva as situações típicas do seu funcionamento problemático. Não necessariamente de um tipo de situação problemática, mas às vezes 3, né, talvez desejavelmente 3 situações em que cada uma dessas situações vai envolver algum tipo de avaliação ou interpretação que ela faz daquele acontecimento. Essa interpretação vai produzir provavelmente um certo estado emocional e vai estar relacionada a um comportamento específico. Então, essa sequência ela vai ter um significado específico, né? Quer dizer, cada avaliação que a pessoa faz de cada situação envolve um significado específico para a pessoa. Então, é o entendimento desse significado que pode permitir que a pessoa, então, ela possa mudar, quer dizer, compreender
a natureza da sua resposta emocional e, consequentemente, dos comportamentos que ela apresenta. Tá? As interpretações que uma pessoa faz de cada situação são muito importantes, porque com base nessas interpretações é que vão surgir as questões que podem estar afetando ela. Então, por exemplo, uma pessoa que ela pode estar sentindo sensações de tonteira, tá? E ela pensa que ela pode desmaiar. Tá? Então, isso é uma interpretação que ela está fazendo a partir de um tipo de sensação que ela está experimentando no próprio corpo. Tá? Então, só que essa sensação de tonteira pode estar sendo decorrente do tipo de respiração que ela pode estar fazendo. Se ela estiver fazendo uma respiração mais ofegante, isso pode produzir sensações de tonteira que podem fazê-la pensar que ela está prestes a desmaiar, o que não seria muito verdadeiro. É importante identificar naquela experiência o significado específico que ela tem para cada pessoa, né? Essa questão do significado é fundamental, a gente entender se cada situação, se o sujeito ele se percebe incompetente para lidar com certa situação, ou inadequado, ou inferior, ou seja lá o que for, que aquilo seja o significado sobre ele, né? No que diz respeito à situação na qual ele está envolvido. Quando a gente faz uma avaliação inicial, existem alguns tópicos que são importantes serem investigados. O primeiro, fundamental, são os problemas que a pessoa está, a busca que a pessoa está fazendo para uma dificuldade específica que motivou ela a ir buscar tratamento. Tá? Então, entende-se que a descrição detalhada desse problema é fundamental para que a gente possa entender o início do funcionamento desse indivíduo. Então, a gente vai precisar entender a natureza do problema, a descrição dos comportamentos problemáticos, os aspectos cognitivos, afetivos, fisiológicos, comportamentais associados, com que frequência ocorrem, em que situações ocorrem, com quem, com que variáveis contextualizadoras podem estar presentes, situacionais, comportamentais, cognitivas, afetivas, fisiológicas, interpessoais, fatores de manutenção, e assim, fatores predisponentes, fatores precipitantes, quer dizer, aquilo que pode ter iniciado esse tipo de problema que a pessoa está apresentando. Tá? A gente precisa depois fazer uma avaliação sobre o funcionamento atual da vida de cada indivíduo, tá? A sua situação existencial, né? A família de origem, a família atual, a questão da vida profissional, acadêmica, a questão de trabalho, lazer, interesses, atividades, o nível de satisfação com a vida e etc. É importante fazer um levantamento da história familiar, né? A descrição dos pais, um pouco do funcionamento, da interação dos pais com ele, com aquele indivíduo, né? E alguns acontecimentos importantes da infância até o presente momento, a história escolar, ocupacional, né? Em termos de nível de realização, satisfação, alegria ou não, pelas escolhas vocacionais, a história social, como é que foi o desenvolvimento da vida social, o quão satisfatória está essa vida social ou insatisfatória, né? Os relacionamentos sexuais e assim sucessivamente, né? A gente precisa ver também se pode ter havido experiências traumáticas na vida de cada um, né? Porque às vezes pode ocorrer e a pessoa, pode ser que a pessoa nem queira falar num primeiro momento, tá? Ela talvez se sinta constrangida, né? Ou talvez seja esse o principal motivo que esteja fazendo ela procurar ajuda, mas é sempre importante fazer uma avaliação disso. Fazer uma avaliação da história médica e da história de tratamentos que ela fez, né? Psiquiátricos ou psicoterapêuticos, o funcionamento atual do indivíduo, que essa própria entrevista já pode dar informações muito claras, né? Tipo aparência, atitude, comportamento, humor, fala, pensamento. É importante a gente poder avaliar como é que se deu o rapport, né? Quer dizer, o rapport, quer dizer, aquela relação que se estabelece com o cliente é um dado fundamental para poder permitir a gente também fazer algumas hipóteses sobre o funcionamento dele.
E, finalmente, a gente poder fazer um entendimento, né, da motivação para a terapia, o grau de compreensão, insight e assim sucessivamente. Tá? Os sentimentos despertados pelo paciente no terapeuta são importantíssimos, né? Porque pode ser que alguns pacientes despertem sentimentos de amparo, pode ser que outros pacientes despertem sentimentos de desafio, pode ser que outros pacientes despertem sentimentos de irritação e assim sucessivamente. Então, o tipo de sentimento que o terapeuta experimenta pode ser um dado importante para o entendimento do funcionamento daquele paciente. A gente termina, então, com as metas do paciente para a terapia, né? Perguntas e principais preocupações do paciente, apresentar a formulação preliminar e, depois da apresentação da formulação, um plano de tratamento. Normalmente, podem ser usados alguns tipos de escalas. Tá? É claro que, quando a gente está fazendo pesquisa, a gente acaba utilizando algumas escalas que ainda precisam ser validadas, mas o que a gente tenta fazer o máximo possível são utilizar as escalas que estão sendo validadas pelo Conselho Federal de Psicologia, que são os inventários Beck de depressão e ansiedade, a escala Ratos de assertividade, que também está sendo validada, e algumas outras que precisam ser validadas também, como esses questionários aqui de sensações corporais, de cognições agorafóbicas, inventário de mobilidade. Esse eu tenho a impressão que ele também já foi um pouco validado, acho que, se não me engano, na Universidade de Brasília. Enfim, era isso que eu tinha que apresentar. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Se vocês quiserem manter contato comigo, estão ali os dados para eventuais contatos. Muito obrigado. Obrigada, professor Bernardo. Acredito que as palestras, né, as contribuições trazidas pelos participantes dessa mesa possam ser bastante significativas e são significativas para quem também não trabalha estritamente na clínica, como é o meu caso. Mas trago grandes contribuições hoje que tem a ver com a atuação do psicólogo onde quer que ele esteja exercendo suas ações. Agora nós passamos para vocês, né, a parte do debate, e formulem suas questões e elas serão encaminhadas aos palestrantes. Vocês têm aí pessoas que vão estar recolhendo as questões, trazerem à mesa, e eu passo então novamente a fala para os palestrantes, endereçando as questões que vocês fizerem. Obrigada. Para a Ana Elisa. Ana. Olha, a pergunta é da Janaína Santana. Cadê a Janaína Santana? Oi, Janaína. Você é de Camptran, né? Da clínica, né? Camptran. Olha, a pergunta da Janaína é: fale-me sobre o cenoteste. Eu não me propus aqui na apresentação que eu fiz para vocês
fazer entrar em nenhuma das técnicas especificamente, né? E o que eu poderia, não sei, o que eu poderia te dizer sobre o cenoteste que te interessa, né? Quer dizer, teria um monte de coisas para te dizer. Não é um teste muito usado aqui no nosso país, né? Tem pouquíssimos estudos, inclusive a gente nem consegue praticamente adquirir o material, né? Não sei o que você gostaria que eu dissesse, porque se for entrar aqui em cada técnica especificamente, até porque não é a minha especialidade, quer dizer, a minha especialidade é mais o Rorschach, né? E algumas outras técnicas projetivas, o Zuliger, o Pfister, tal, que é o que eu tenho pesquisado. Então, sobre o cenoteste mesmo, né, não sei o que eu poderia te dizer. Ele está um pouco no ostracismo, né? Ele, aqui no nosso país, ele não tem tanto uso, ele não é ensinado, né? A gente não consegue adquirir o material. Tem alguma coisa específica que você quer? Você quer saber o que é? O cenoteste, só para te descrever brevemente, é um material muito interessante, aliás, é muito agradável de se lidar com ele, as pessoas gostam muito quando a gente consegue aplicar um teste desses, né, um método desses, não um teste. Ele é todo de figurinhas, né, bonequinhos, mas assim, são personagens miniaturas, né? Ele é todo de miniaturas, de objetos, mobílias, bonequinhas, animais e tal, e a pessoa deve construir uma cena com aquele material, e ela constrói uma cena. E ali, a partir daquilo, você tem, então, procedimentos de análise que eu nem saberia te explicar com precisão, porque acabei nunca que eu trabalhei muito com ele, né? Tive pouco contato com ele. Mas é um material bem atrativo, né? E bem recebido. As pessoas gostam, porque fica como se fosse um brinquedinho, né? Um jogo. Tá? Para você também. Outra para mim? Não tem para os outros colegas? Ainda não, estamos aguardando. Olha, estão querendo falar. Existe algo? A pergunta é da Mônica Dias. Cadê a Mônica? Tá, Mônica. Existe alguma pesquisa em andamento na Universidade de São Francisco sobre sobre a validação do método de interpretação do Rorschach pela escola francesa? Não. Lá na Universidade de São Francisco, a gente adota o sistema compreensivo do Exner, né? E temos desenvolvido várias pesquisas de padronização para a população brasileira, junto com a equipe da PUC de São Paulo, né? Para o sistema compreensivo. Eu não sei no momento se tem algum grupo, eu desconheço, né, que esteja trabalhando com a validação dentro da perspectiva da escola francesa. Tá? Tem que escrever. É professor Bernardi. Carolina Mota. Quem é? Oi, Carolina. A pergunta: de que maneira o tipo do sentimento que o terapeuta experimenta em relação ao seu cliente contribui para o levantamento do caso? É isso? Você imagina o seguinte: ontem eu estava atendendo um cliente que estava tendo o tipo de comportamento dele estava me produzindo um sentimento de irritação, tá? Então, esse sentimento de irritação tinha a ver com o comportamento que ele estava apresentando de questionar certas intervenções que eu estava fazendo,
Tá? O que me parecia é que ele estava questionando por um desconhecimento dele da proposta da terapia, que talvez não tenha ficado muito claro para ele na primeira sessão que tive com ele. Tá? Então, o fato de eu identificar esse tipo de sentimento em mim me fez pensar e aí descobri, eu acho que ele está com esse tipo de comportamento porque talvez ele não tenha entendido adequadamente. Aí eu perguntei para eles, escuta, você entendeu o que está fazendo, o que você entendeu da proposta de terapia? Então, a partir do comportamento dele, isso pode me fazer esclarecer melhor questões sobre o comportamento dele. Entendeu? Bom, isso é um exemplo de um cliente, mas isso acontece a 3x2. O tempo todo a gente está experimentando os sentimentos que estão sendo provocados pelos clientes. Às vezes são sentimentos, como eu estava dizendo, de amparo, de querer ajudar, outras vezes são de repugnância, outras vezes são sei lá o quê. Sono muito comum. Então, é importante a gente estar com esse tipo de entendimento. Bom, tem uma pergunta aqui para a mesa, então eu vou lê-la. Nada foi colocado sobre a proibição da aplicação de alguns testes pelo CFP. Por favor, falem sobre isso em relação à área de cada um dos palestrantes. Vou agradecer a Ana pela escolha, a Maria Ângela pela escolha. Depois de sair daqui eu converso com ela. Tá? Bom, veja, eu acredito que é óbvio que tem uma lei aí e que essa lei não está aí por acaso, essa lei tem um sentido de ser. E claro que eu acho que cabe, eu tenho uma posição que é posição ética em relação à lei. Lei você só tem duas coisas a fazer, ou se cumpre ou se transgride. Quando se cumpre você está no registro, quando se transgride você está em outro. Eu acho que no momento não nos cabe, se o Conselho Federal determina que alguns instrumentos temporariamente ou definitivamente não podem ser usados, acho que cabe a gente refletir sobre isso, produzir saber, fazer esse saber circular, até para repensar o que vai ser colhido no futuro de uma posição que seria a gente refletir sobre isso. Mesmo que a medida seja justa ou injusta, acho que no momento eu acredito que essa discussão poderia ser feita, mas eu acho que o mais salutar seria a gente produzir saber, até procurar bases psicológicas para fundamentar uma questão ou até mesmo entender em que bases essa colocação foi feita. Eu, na minha experiência, eu tenho uma passagem um tanto quanto diversificada, mas durante muito tempo, pela minha passagem numa instituição hospitalar, eu trabalhei 6 anos e meio no hospital em Fortaleza, e lá se fazia diagnóstico, e se fazia com o uso de provas projetivas, ou instrumentos de avaliação, usando aqui o que a professora está colocando, métodos de investigação. A gente fazia trabalho com psicodiagnóstico. Eu também, algumas vezes, eu usei esses instrumentos em processos seletivos de órgãos do governo federal e estadual, lá no Ceará, e aqui também em alguma ocasião. Agora, se eu fosse hoje, se eu fosse usar algum material, e se esse material tivesse uma restrição, é óbvio que eu tentaria ou procurar um substituto, repensar, mas não usá-lo para ir de encontro a uma determinação legal. Acho que eu diria, era isso. Eu concordo com o colega Francisco, né? Eu acho que em algum momento, por razões perfeitamente compreensíveis, o Conselho Federal de Psicologia tomou a iniciativa de fazer um exame da qualidade dos instrumentos de avaliação que estão disponíveis para serem usados pelo mercado. E fazendo o levantamento, com muito rigor e com muita consistência, né, acabou decidindo que isso é uma questão importantíssima para nós, porque se há uma área que é de domínio exclusivo da área da psicologia, é o da avaliação psicológica. Então, eu acho que é uma medida extremamente salutar,
e que eu acho que a gente tem que se submeter e usar aqueles testes que estão sendo reconhecidos depois de uma avaliação rigorosa. E aqueles que ainda que estão no limbo, digamos assim, que, como a colega estava dizendo aqui, que a gente faça esforços no sentido de tentar fazer com que eles voltem a ter valor de uso. Eu concordo com os colegas e queria acrescentar uma coisa, que é o seguinte: o lado benéfico, né, como o professor Ranger falou, é exatamente aquilo que ele pôde, dessa resolução, aquilo que ela pôde estimular de pesquisas, né? E o grande mal-entendido que surgiu foi que essas técnicas, por não aparecerem na lista como recomendadas, né, acabou criando uma situação de, enfim, de cortar determinadas disciplinas nas universidades que lecionavam essas técnicas, né? Nós tivemos instituições onde a gente desenvolvia pesquisa que então entenderam que então não podia mais trabalhar com aquela técnica, em hipótese alguma, inclusive não podia mais fazer pesquisa. Então, hospitais, orientandos nossos que atendiam em hospitais, usavam gráficos, não pode mais usar porque está proibido. Não, não é isso. As técnicas foram desrecomendadas, o uso foi desrecomendado para, no campo da atividade profissional do psicólogo, principalmente, quer dizer, o que disparou a medida era a grande quantidade de processos judiciais questionando laudos, questionando validade de concursos públicos, apoiados exclusivamente no uso de uma ou outra técnica de avaliação psicológica, e esse era o grande problema. Então, para esse tipo de contexto, ficou claro que essas técnicas não estão recomendadas e não devem ser empregadas. Mas isso não quer dizer que, senão o tiro ia sair pela culatra. Quer dizer, nós íamos ter um efeito iatrogênico da medida, que é a involução ou não desenvolvimento das técnicas. Quer dizer, elas precisam ser ensinadas para que continuem se formando pesquisadores, principalmente, que possam contribuir para o avanço na área e não um retrocesso na área. Isso de fato está acontecendo, porque a partir da medida nós conseguimos já levantar, eu digo nós profissionais, né, assim, e as pessoas diretamente envolvidas no centro de pesquisa. Aí depois disso já as técnicas gráficas foram incluídas, né? O TAT, daqui a pouco o CAT, a contradição foi o TAT ter sido recomendado e o CAT não, mas enfim, isso tudo, porque também o problema às vezes não estava propriamente na técnica, mas na falta de informações contidas nos manuais. Os manuais é que não continham as informações, às vezes que até existiam, né, de validade, enfim. Então, tudo isso está sendo corrigido, está sendo reparado, está sendo melhorado, né? Agora mesmo devem estar, nos próximos meses, mais algumas técnicas vão estar entrando novamente na lista, né? Então, enfim, eu acho que é importante distinguir isso, que o fato delas não estarem recomendadas é para o uso profissional em determinados contextos, principalmente, né? Principalmente a questão dos concursos, das seleções. Mas não que elas não devam ser ensinadas nem pesquisadas, tá? Para o professor Bernard. Reiner Rosentrad. A terapia cognitivo-comportamental no Brasil está sendo usada para o tratamento de alcoólatras e drogados. E infratores de trânsito. É uma pergunta isso? Tá. A terapia cognitivo-comportamental está sendo usada para uma grande variedade de problemas.
E um deles é o tratamento de pessoas com problemas de adicção a álcool e drogas. E faz parte do corpo de intervenções da terapia cognitivo-comportamental para esse tipo de paciente uma série de procedimentos que vão desde a entrevista motivacional breve, no sentido de tentar fazer com que esses pacientes se inclinem na direção de passar de uma fase de não contemplação para uma fase de contemplação e eventualmente ação, no sentido de tomar a decisão e agir no sentido de conseguir interromper o uso de substâncias, como também na intervenção em termos de conseguir fazer com que haja estratégias que previnam recaídas desses indivíduos, e também o uso dos conceitos básicos da terapia cognitiva no sentido de avaliar, identificar quais são as situações de risco, quais são as crenças básicas que podem favorecer a pessoa continuar usando aquela substância, as fissuras, as situações, os pensamentos que favorecem o uso, de maneira a que intervir nessas situações, de maneira que a pessoa possa evitar estar exposta a essas situações e intervir também nos efeitos decorrentes do uso dessas substâncias, possam fazer com que o uso dela diminua ou desapareça. Tá? Tem um elemento básico que é a decisão de interromper o uso, que é o início de todo esse processo. Agora, isso é uma das principais causas, sobretudo no caso de alcoolismo, é uma das principais causas de acidentes automobilísticos, né? É uma preocupação seríssima que existe, né? E só isso já seria um fator que reduziria enormemente a quantidade de óbitos decorrentes de acidentes que surgem com base no uso de álcool, né? Então, acho que é uma medida assim que deveria ser a mais ampla e divulgada, né, para o uso de diminuir esses números. Bom, o Edson nos apresenta aqui duas questões, uma para a Annelise e outra para o professor Bernardo. Então eu passo, né, para a Annelise, depois passo para o Bernardo, por favor. A pergunta do Edson para mim é: a relação custo-benefício levou... Está difícil de eu conseguir entender. Você pode me ajudar? Levou ao desuso. Após a década de 50 nos Estados Unidos, na qual a cada 10 americanos, um foi submetido ao teste. De qual teste você está falando, Edson? Você... Certo. Inclusive esses autores que eu citei agora há pouco, né, Lilienfeld, eles fazem exatamente essa ponderação, né, que outras técnicas menos onerosas em termos de investimento, tempo e tal, teriam uma eficiência tão boa quanto, ou melhor, né, e o que dispensaria então o uso. O Rorschach, pelo conhecimento que eu tenho muito contato com a equipe do Exner, né, que desenvolveu o sistema compreensivo, o Weiner, a gente tem uma relação bastante próxima, e não é bem essa notícia que eu tenho, de que ele entrou em desuso, né, muito pelo contrário, quer dizer, ele é, depois do MMPI, a técnica mais utilizada nos Estados Unidos para avaliação psicológica, e o Rorschach, a única técnica que é reconhecida e aceita no sistema judicial para avaliação, enfim, para caso de perícia judicial. Na seleção, pode ser que sim, isso eu não sei te dizer.
Sim, porque para a seleção, inclusive, é totalmente impossível, né? Quer dizer, eu mesma, às vezes, faço consultoria, eventualmente, para a seleção de executivos, mas aí altos executivos em nível de presidência de empresas multinacionais, onde, de fato, se justifica um exame tão detalhado e aprofundado. Agora, no caso de uma seleção para outros níveis de trabalho onde não se exige um conhecimento assim tão... não há razão, é que nem você querer dar tiro em mosca, dar tiro de canhão, né, para matar mosca, quer dizer, não tem necessidade, né? A gente tem que ser... É melhor pegar aqui Levanta e fala alto. Olha, porque se nós nos demorarmos muito no questionamento, aí nós vamos ultrapassar o nosso horário, porque temos uma outra mesa depois dessa. Então, pediria que você fosse breve na colocação, tá, por favor. Porque nos Estados Unidos, o único momento em que é usado normalmente é no sistema judicial. Por quê? Um acidente de trânsito lá não tem o nosso sistema de avaliação, tá? Ele é encaminhado para o juiz. Aí ficaria a minha pergunta. O teste, que nos Estados Unidos, além do teste, o acompanhamento é fundamental. A entrevista é o carro-chefe, até hoje, na maioria dos estados americanos, né? E eu pergunto, o teste, ele dá o nível diagnóstico junto com a entrevista para o juiz? Essa é a minha pergunta sobre a relação do Rorschach nos Estados Unidos. Nunca se recomenda o uso do Rorschach sem um contexto, né, de entrevista e com outros elementos que possam dar subsídio à compreensão de alguns daqueles dados, né? Então, eles aparecem associados, tá? Olha, eu quero, assim, comunicar que nós encerramos o recebimento das questões devido ao nosso horário, tá? Então, ainda tenho 3 questões aqui a serem respondidas. O Edson tem uma que fez para mim aqui que eu preciso responder. Essa que ele vai responder e mais 3 questões que estão aqui à mesa estão encerradas, então, as questões à mesa. A pergunta do Edson é se a terapia cognitivo-comportamental não fica na dependência da farmacologia com o avanço dos atuais medicamentos, assim por diante. Eu diria que o contrário. Tá? Cada vez mais tem sido feitos estudos de imagens, né? Então, vou citar um estudo clássico. Tá? Em 1993, um pesquisador da Universidade da Califórnia, em Los Angeles, ele selecionou um grupo de pacientes com TOC, transtorno obsessivo compulsivo, e fez uma avaliação da atividade cerebral pela técnica PET scan em todos eles. Tá? E, conforme previsível, a atividade do lobo frontal estava aumentada. Tá? Então, os 40 pacientes foram divididos em 2 grupos, 20 fizeram tratamento farmacológico e 20 fizeram terapia comportamental. Ponto. Só. Tá? E 12 semanas depois, eles foram novamente submetidos a uma nova avaliação do funcionamento cerebral, da atividade cerebral deles. Qual foi o resultado encontrado? Não houve diferenças. Ambos produziram mudança na atividade cerebral. Quer dizer, aquela atividade aumentada no lobo frontal se distribuiu igualmente em decorrência das 2 intervenções. Então, fazer terapia produziu mudança no cérebro, entende? Tanto quanto a intervenção farmacológica. Então, não houve diferença entre as intervenções, né? Os resultados foram exatamente similares. Então, por isso, isso foi para TOC, foi o primeiro. E depois disso já teve trabalho para pânico, para estresse pós-traumático, e assim, depressão, e assim sucessivamente. Tá? Então, eu diria que não é exatamente, é o oposto. Há uma pergunta aqui da Maristela, porque para o querido mestre Francisco. Bom, não posso deixar de ficar envaidecido e alegre. Mas da minha ex-aluna, como ela coloca aqui, Maristela, que agora somos colegas, que bom, Maristela. Estamos iniciando hoje aqui pensar sobre o sentido da avaliação psicológica. Você acredita ser importante pesquisa sobre o parecer desfavorável dado pela resolução 0203, ou seja, pensar em por que não é favorável para que talvez seja possível compreender qual benefício se tem para o outro?
Olha, eu acho que eu vou retomar o que eu coloquei, né? Eu acredito que o parecer desfavorável, ele é circunstancial. Eu não creio que ele seja uma coisa para a gente parar de pensar. Eu creio que deva ser um ponto de partida para que nós possamos refletir. Isso eu acredito que esse parecer convoca a academia a se posicionar, produzindo pesquisa, refletindo, porque eu acredito, se não houvesse nenhum parecer, eu acredito que a gente continuava como se tudo tivesse bem. E o fato é que não estava, porque o social andava questionando pareceres psicológicos, como o que eu trouxe na abertura da minha fala. Um paciente que penou por uma instituição psiquiátrica durante 6, 8 meses, numa instituição qualquer, uma instituição de porte do Rio de Janeiro, e que com um diagnóstico de esquizofrênico paranoide, porque alguém se esqueceu de perguntar o endereço da ANASA. Talvez o paciente tivesse dito onde o pai trabalhava. O pai era serviço geral nessa agência. Então eu acredito que isso é um exemplo absurdo, claro, é um extremo, mas eu acho talvez como essa sutileza, o elefante, que não seja sutileza alguma, outras nos instrumentos estejam sendo colocadas, e eu acredito que a gente tem que repensar, mesmo até, eu aproveito o momento para repensar os que não estão com parecer desfavorável, pensar em todos, pesquisar todos. Eu acho que a função da academia tem que ser uma função crítica, eu acho. Agora, eu acredito que independentemente de ser favorável ou desfavorável, a questão ética tem que ser, o comprometimento ético tem que ser passado. Se eu uso um instrumento favorável ou desfavorável, eu tenho que pensar naquele parecer que eu vou dar, o desdobramento que isso vai ter na tessitura social, a relação daquele sujeito com o social. Isso independente do instrumento, qualquer que seja, favorável ou desfavorável, embora eu acho que não se deva, no momento, pensar em uso. Temos que pensar primeiro, pesquisa, produção de saber, fundamentar isso para depois se chegar até reivindicar o uso desse instrumento que é dado para parecer desfavorável. Eu queria dar só brevíssimo à parte nisso que o professor Francisco falou. A preocupação tem sido muito em cima do instrumento, se ele recebeu ou não um parecer favorável, e o enfoque não foi tanto para o lado que eu acho que é o mais importante, que é o da formação. Porque esse caso que você relata, né, da NASA, né, ontem mesmo eu tive conhecimento através de uma ex-aluna também que está trabalhando numa universidade no Nordeste, que teve um caso lá de um serial killer, foi noticiado aí há uns meses atrás, no Maranhão, não sei, e, enfim, aí mandaram o rapaz para fazer uma avaliação psicológica e fizeram um laudo em cima do palográfico, do teste palográfico. Olha, eu nem lembro se o palográfico, acho que o palográfico nem está na lista dos recomendados. Mas, enfim, para fazer um diagnóstico de uma questão, de uma problemática dessa ordem, o teste até poderia estar na lista, a avaliação estava totalmente inadequada. Então, a questão é da formação e da preparação do profissional, e não em si do instrumento. Quer dizer, o profissional tem que saber que instrumento ele está usando. Com essas considerações, já passo em seguida para o Bernard, mais uma questão. Rosana Serafim Bonguardo. Trabalhei com psicoterapeuta no Instituto de Psicoterapia Comportamental há muitos anos e desde então acompanho o seu trabalho. Gostaria de saber que instrumentos de avaliação o senhor utiliza na sua prática clínica atual, dentre os testes e inventários citados no final da sua fala. Eu utilizo basicamente os inventários Beck, depressão e ansiedade. Basicamente esses, que são aqueles instrumentos para monitorar o funcionamento do humor dos pacientes. Eventualmente, quer dizer, eu posso utilizar algum outro tipo de instrumento, né, tipo a escala de obsessões e compulsões de Y-Box, né? A escala Y-Box de obsessões e compulsões. Essa escala não é uma escala que precisa de validação, porque apenas a pessoa indica a presença de obsessões ou de compulsões só. Então, isso não requer nenhum tipo de validação. Tá? Então, quer dizer, é basicamente isso. Fora isso, não há outros que eu use, não. Tá? Como última questão, uma pergunta à mesa, que diz o seguinte: existe um projeto de oficina para o exercício entre os profissionais da categoria para que se possa tratar os temas diante dos instrumentos?
Quem formulou a questão foi a Regina Ribeiro. A mesa... Talvez quem possa responder isso seja a Diva, né? Gostaria de dar uma explicação maior para quem vai responder. Diva. Não, peraí. Então, pelo sistema conselhos, certamente posso dizer hoje que não temos um projeto de oficinas que preparem psicólogos brasileiros para utilizar esse ou aquele instrumento. Fica sempre preservado o papel da academia, da universidade e dos cursos de graduação. É ali que aprendemos métodos e técnicas que vamos dispor deles na nossa prática profissional. Então, no âmbito do sistema conselhos, não há nenhuma previsão, nem proposição, especialmente agora a academia propondo a criação de oficinas especiais, que se construa um ensino mais aprofundado, que se faça, amplie-se o debate e que não se perca de vista que o local da academia é o local da pesquisa e do estudo. Eu queria reforçar as palavras da professora Anelisa, que efetivamente a resolução prevê que os instrumentos não favoráveis, inicialmente, devem ser estudados na academia, devem ser conhecidos, seu construto, sua base teórica, enfim, eles devem ser conhecidos pelos psicólogos e avaliados, né, e questionados. Então, eu responderia que não há um projeto da maneira como parece que você estaria imaginando que houvesse. Bom, então, para terminarmos essa mesa, eu gostaria de agradecer a todos a participação e agradecer em nome do CRP a contribuição para pensarmos juntos, né, a ação da avaliação psicológica no âmbito da clínica, onde os aspectos da formação, os aspectos éticos e os aspectos da escuta do sujeito foram ressaltados. Então, em meu nome, em nome do CRP, agradeço a participação nessa mesa e passo às suas mãos seu certificado, Dr. Francisco Ramos Farias. A professora Anelisa, doutora Anelisa Vilemon Amaral, muito obrigada. E o professor Bernardo Ranger. Muito obrigada. Eu agradeço. Também tem um brinde para dar.